Linguagem DML, Data Manipulation Language, uma linguagem, uma sublinguagem da SQL com comandos para manipulação dos dados do banco de dados. Até o momento, nós vimos a linguagem de definição dos dados, ou seja, create, drop, alter, que são comandos que vão nos possibilitar criar estruturas, né, e manipular as estruturas, alterar a estrutura, excluir a estrutura. Quando eu digo estrutura, eu estou dizendo de tabelas, dados, esquemas de tabelas ou esquemas de objetos de banco de dados, né? Nessa linguagem aqui, a manipulação de dados, aí sim nós vamos inserir dados, editar dados, excluir dados do banco de dados, ok? Então, nós já vamos direto aqui no W3 Schools, né? Para a gente ver esses comandos. Nós vamos falar aqui dos comandos insert, update, delete, um pouquinho de select, tá? Bom, insert é o comando para a gente inserir dados numa tabela, tá? Tô vindo aqui, ó, no tutorial, tá? Aqui eu tô em insert into, tá? Insert into, se você colocar a tradução ao pé da letra aí no tradutor, ele vai falar assim, é inserir dentro de alguma coisa, tá? Então, aqui nós temos um comando básico do insert into. Veja, insert into table name, ou seja, eu vou inserir dentro de nome da tabela, nas seguintes colunas da tabela, né, numa ordem aqui, values e os valores. Importante saber que os valores têm que estar na mesma ordem da sua coluna correspondente aqui, tá? Aqui nós temos uma variante do insert into. Veja que nós temos suprimido aqui, ó, aqui é o comando básico, tá? Aqui nesse outro, aqui embaixo, veja que eu não coloquei, que ele não coloca aqui a lista de colunas, tá? Isso é possível, desde que você coloque todos os valores da tabela e exatamente na ordem em que essa tabela foi criada. Então, por exemplo, eu criei a tabela cliente na seguinte ordem de colunas: ID do cliente, nome do cliente e telefone do cliente, tá? Aí eu quero fazer uma inserção de todos os dados dessa tabela: ID, nome e telefone, tá? Então, se eu não quiser colocar essa lista de colunas aqui, os nomes das colunas aqui no primeiro parêntese, eu posso, desde que os valores sejam todos de todas as colunas da tabela e na mesma ordem da definição da tabela, tá? Então, veja que eu defini a tabela com ID, nome e telefone. Então, aqui tinha que estar assim, ID, nome e telefone. Valor do ID, valor do nome, valor do telefone, ok? Então, são variantes aqui. Então, seja aqui, né, nesse banco de dados de demonstração aqui, de clientes. Aqui nós temos uma tabela clientes, né, customers, um exemplo, uma amostra, né? Veja que nós temos aqui 3 registros, tá? O registro 89, o 90 e o 91, com esse povo aqui, né? Country, etc, etc, tá? Vamos fazer um insert into, voltando aqui, ó. Fazer o insert into na tabela, né? Então, tinha 3 registros, veja aqui os IDs, e nós vamos fazer essa demonstração aqui, ó. Ele vai inserir na tabela Customers, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code, Country. Então, veja, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code, Country. Nós informamos o Customer ID? Não, não está nessa lista aqui, ó. Então, você subentende que esse Customer ID, ele deve ser autoincremento, tá? Ou seja, é o SGBD que vai providenciar esse valor autoincremental
e inserir aqui no momento desse insert desses demais valores, tá? Então, veja aqui, ó, que na lista do insert, na primeira lista aqui, né, no primeiro conjunto de parênteses aqui, a gente passa os nomes das colunas onde a gente quer inserir os dados, né? E aqui no Velos, na lista do Velos, a gente passa os valores propriamente disso, tá? Então, eu vou fazer aqui, tá? E só a título de demonstração, né, vou rodar aqui. Ele já deu um resultado, ó. Você alterou os dados do banco de dados, uma linha afetada, tá? E aí, veja aqui, olha, no demonstrador aqui, ele já inseriu a linha 92. Veja que é exatamente a gente tinha 89, 90 e 91, veja que ele inseriu exatamente um valor acima, né, do 91, ou seja, um alto incremento controlado pelo SGBD, nesse interno desse demonstrador que ele tem aqui. E é exatamente os dados que a gente acabou de inserir, tá? Eu vou inserir mais um, vou ver se ele vai aceitar aqui, eu vou inserir o meu nome aqui, ó, tá? E os demais dados eu vou deixar tudo igual, só para ver o que ele vai fazer. Inseriu, né? E aqui... inseriu. Agora eu vou fazer um select no mesmo SQL que eu inseri. Vou recortar isso aqui, tirar isso daqui, né? E vou fazer um select, ou seja, vou consultar toda a tabela, porque ele não conseguiu atualizar ali. Customers. Tá? Então, aqui esse select, já pra gente já começar a introduzir esse assunto, né? O select é um comando que consulta dados da tabela. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para recuperar todas as colunas, por isso esse asterisco aqui, de uma origem, né? De onde? Da tabela Customers, tá? Então, olha só, ele inseriu todo mundo, aqui todo mundo dele, né? E aqui está o 93 com o nome Rosana aqui, ó, tá? Que eu tinha acabado de inserir. Então, se eu inserir mais um, inserir fulano de tal, tá? Ele vai inserir o 94, né? Tal, 94, ok? Então, é isso o nosso insert into. Aqui ele já fala de novo, né? Sobre a questão de inserir em colunas específicas. Veja que nessa outra demonstração aqui, ele está inserindo só em algumas colunas, tá? E não todas que ele estava inserindo aqui, né? Ele estava passando todos aqui nesse outro insert, ó. Customer name, tal. E nesse aqui de baixo, ele está inserindo só em algumas colunas específicas. Isso é possível? Sim, desde que na definição da tabela, as demais colunas que ele não está inserindo dados aqui, elas têm a possibilidade de ter um campo nulo, tá? Vou colocar aqui Beltrano. Vou rodar, tá? E vamos fazer um select depois, né? Ele já fez aqui o select, né? Na verdade, o demonstrador dele tá meio maluco, mas ele inseriu o cardinal aqui, né? Acho que ele nem fez isso. Ele inseriu esse cardinal aqui, e veja que ele inseriu só no customer name, no city e no country. Então, no customer name tem um valor, né, que ele inseriu, no city tem um valor e no country também tem um valor. Nos demais, postal code, address e contact name ficou nulo. Isso é possível porque na definição, lá no create table da tabela customers, provavelmente essas colunas aqui poderiam ser nulas. Se elas tivessem a restrição de not null, esse insert aqui ia dar um erro,
tá? Então, aqui você tem alguns exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem aí, para treinar, tá? Só da parte do insert, tá? E vamos para o próximo item. Aqui também, no tutorial aqui, ele fala um pouquinho mais sobre a questão dos valores nulos, tá? Depois a gente vai entrar mais especificamente nesse assunto. Próximo item aí para nós é o update. Esse comando, né, essa declaração update, como o próprio nome indica, ela serve para editar um dado já existente. Vamos fazer uma analogia lá com a DDL. O create no DDL, ele criava uma estrutura, criava uma tabela. E o alter, ele alterava uma tabela existente. Então, aqui na DML, o insert, você insere um dado novo na tabela. E o update, você edita aquele dado já existente na tabela, ok? Então, aqui nós temos aqui a edição, né, uma sintaxe básica aqui do comando update. Update, nome da tabela, set, nome da coluna, o valor que você quer colocar. Se você quiser alterar só uma coluna, você para por aqui, né? E coloca o where aqui. Se você quiser alterar outras colunas, você vai colocando vírgula, nome da coluna, igual valor da coluna. Vírgula, nome da coluna, igual valor da coluna, tá? O where e a condição, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Então, suponha esse demonstrador aqui, né? Nós temos aqui alguns dados nessa tabela Customers. Veja que nós temos o ID 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aí, olha só, o que ele quer fazer aqui embaixo, olha. Atualiza a tabela Customers, Update Customers, set Contact Name, Alfred Schmidt, City Frankfurt, onde o Customer ID é igual a 1. Então, vamos ver o Customer ID. O Customer ID igual a 1, o Customer Name é Alfreds e esse nome esquisito aqui, né? City Berlim. Então, ele quer editar, vai passar isso aqui. Essa linha aqui vai ser editada, né? Esse nome aqui vai passar a ser Alfred Schmidt e a cidade vai passar a ser Frankfurt, tá? Onde o Customer ID é igual a 1. Já comentei com vocês, se a gente não colocar esse where aqui, o que vai acontecer? Ele vai atualizar, né, todos os dados da coluna Customer Name, de todas as linhas, vai passar a ser Alfred Schmidt, e todas as linhas aqui, a City vai passar a ser Frankfurt. Depois eu faço essa coisa errada aqui para vocês verem, tá? Então, aqui nós vamos rodar, tá? Rodamos, né? Deu tudo ok no comando. Se desse algum problema, a gente tivesse esquecido alguma coisa da sintaxe aqui, ele dava um erro aqui para nós, tá? E aqui ele disse que tem uma linha atualizada. No demonstrador aqui, ele não alterou aqui, ó, o Alfredo foi ter alguma coisa, eu não sei por quê. Ah, não, é no Contact Name, desculpa. Contact Name, ok, certinho. Tá? Aqui tava Maria Anders, ele passou para Alfred Schmidt, eu que li errado ali, tá? E aqui City Frankfurt, tá? Vou fazer a coisa errada, como eu comentei com vocês. Não vou colocar essa cláusula where, tá? Vou rodar. Ou seja, 95 linhas foram afetadas. Essa tabela aqui tem 95 linhas e eu fiz uma coisa errada onde eu não coloquei um filtro na edição. Ou seja, vou atualizar a tabela Customers, setando todas as linhas. No campo Contact Name vai passar a ser Alfred Schmidt e no campo City vai passar a ser Frankfurt. No demonstrador ele não vai mostrar, então vou fazer um select aqui. Olha que zica, tá? Olha só, todo mundo, Contact Name Alfred Schmidt, toda a cidade, City. Então, isso aqui,
esse tipo de update sem a cláusula where é errado fazer, tá? Não se deve fazer, a não ser que você queira realmente atualizar todo mundo igual, tá? Bom, é isso, tá? Aqui ele fala que você pode alterar múltiplos registros, desde que a sua condição seja aquela que tenha múltiplos registros, né? Então, vamos supor, ele vai alterar aqui o contact name para Juan, onde o país é México, tá? Então, onde o país for México, então veja nessa demonstração aqui, ó, onde o país for México, aqui no caso são dois, né, em duas linhas, esse contact name vai passar a ser Juan, tá? Vou até rodar o select. Aqui no caso ele afetou 5 linhas, né? Select, asterisco from customers. Então, veja, onde tem México, passou a Juan, ó. México aqui, passou para Juan aqui, olha. Lembra que a gente tinha feito a coisa errada, né? Olha, onde está México, ele alterou para Juan. Tá todo, o resto tá tudo Alfred Schmidt, que a gente fez na alteração anterior, ó. Tá? É México aqui, ele passou para Juan, ok? Então, o where, ele não necessariamente precisa ser só com a chave primária da tabela, tá? Você pode colocar a condição que você quiser. Você pode também colocar, aqui ele fala, né, do cuidado para se omitir o where aqui, né? E você pode também colocar dentro do where uma expressão lógica. Você pode fazer concatenação, por exemplo, onde o país é México e a cidade é Cidade do México, por exemplo. Né? Ou seja, você vai alterar os clientes cujo país é México e a cidade é Cidade do México. Né? Então, você pode fazer esse tipo de coisa também, tá? Então, você pode colocar expressões lógicas dentro do where. A gente vai ver mais sobre expressões lógicas, né, sobre as condições, quando a gente falar do select, porque aí a gente vai fazer filtro que não acaba mais, tá? Próximo assunto aqui é o delete, né, o delete. E o delete ele serve para excluir um dado. Fazendo analogia com a DDL, se o create cria uma estrutura, o drop exclui a estrutura. Se o insert insere um dado, o delete exclui um dado, tá? Então, da mesma forma como a gente tem que ter cuidado para filtrar o registro que a gente quer atualizar corretamente, o delete é a mesma coisa. Você tem que saber qual é o registro exato que você quer excluir, ou o conjunto de registros que você quer excluir. Então, o delete sem o where é quase que um passo para o inferno, né? Dá tudo errado ali depois. Então, aqui a sintaxe básica do delete. Delete from, table name, where, condição. Quer dizer, vou excluir um dado da tabela tal, onde a condição é tal, tá? Demonstrativo aqui. Temos aqui 5 registros, né? E vamos excluir... Oh, Jesus. E vamos excluir onde o customer name é Alfreds e esse nome esquisito aqui, ó. Então, aqui o customer name é esse, tá? Então, veja que o filtro que eu tô fazendo aqui pro delete, ele não é o customer ID. O mais comum é que seja o customer ID, tá? Mas você pode fazer o filtro que você quiser, por exemplo. Vou excluir todos os clientes do país México, né? Aqui nesse caso aqui, ele iria excluir essas duas linhas, tá? Então, aqui ele vai excluir todos os clientes cujo customer name é igual a Alfred's Futterkist, tá? Então, vamos lá. Ele afetou uma linha, né? Vamos supor que depois eu faço uma demonstração aqui,
se você fosse fazer uma condição que levava à exclusão de mais de uma linha. Iria te mostrar aqui quantas linhas ele resolveu, né? Então, aqui, ó, ele excluiu aquele contato aqui, tá? Vou fazer mais uma demonstração aqui, ó. Aqui mesmo, onde country é igual a México. Veja que ele afetou 5 linhas, tá? Então, se a gente fizer aqui um select, você não vai ver mais nenhum registro cujo país é México, né? Ele excluiu todo o registro, tá? O delete é muito... A gente tem que tomar muito cuidado para usar esse comando, tá? Principalmente se você faz um filtro incorreto, tá? Ou deixa sem filtro. Você tem que saber exatamente que é isso mesmo que você está fazendo. Se você fizer um delete from customers sem filtro, você vai excluir todos os dados da tabela, tá? E isso pode implicar em várias coisas no sistema que você estiver trabalhando aí, tá? Então, aqui ele fala sobre isso, delete all records, ou seja, exclui todos os registros, tá? Aqui no caso, ele vai fazer a demonstração, olha. Ele excluiu os 89 registros restantes ali, né? Se você fizer um select, vou fazer um select aqui. Nenhum resultado, tá? Imagina se você tem um sistema, né? E você faz um delete from cliente, ou seja, você vai excluir todos os registros da sua tabela cliente. Então, tem que tomar muito cuidado para fazer isso daí, tá bom? Então, é isso o nosso assunto aqui. Aqui tem os exercícios, vocês podem vir aqui, ó. SQL Exercise, Start, SQL Exercise também, ó. Start. E aqui nesse lado esquerdo aqui, você pode procurar por SQL Insert, e aí tem um exercício aqui, SQL Update, tem 3 exercícios, e SQL Delete tem 2 exercícios, tá? Só para treinar um pouquinho aí, para brincar um pouquinho nessa plataforma, ok? Nosso próximo assunto, nós já vamos começar com o mais importante dos comandos, na minha opinião, né? Do SQL, que é o select, é você fazer relatórios, consultas, tá? Então, é o nosso próximo assunto aí. Bons estudos para vocês.